voltamos com nossa aula de redação oficial, redação empresarial, na verdade, aula de língua portuguesa aplicada ao mercado de trabalho. Se é uma língua portuguesa aplicada ao mercado de trabalho, do que adianta eu estar estudando hoje as variações linguísticas, que afinal de contas não é a variante padrão do mercado de trabalho? Porque se eu me insiro no mercado de trabalho, é claro que eu tenho que dominar a língua portuguesa padrão, porque eu digo sempre isso a vocês e não vou deixar de falar hoje. Quem sabe a língua padrão está preparado para qualquer contexto, para qualquer situação comunicativa. Pode ser do ambiente mais formal ao mais informal possível, tá bom? Quem sabe a língua portuguesa padrão está preparado para qualquer mercado de trabalho. Falando das variações linguísticas, observem que imagem mais linda é essa, né? O que vocês veem na imagem? Vocês veem o mapa do Brasil colorido, de pessoas de todas as raças, de pessoas de todas as cores, de todos os sexos, com todas as nossas variações. Agora me falem, pessoal, o Brasil é um país de tamanho continental. E por que a gente fala que o Brasil é um país de tamanho continental? Porque nós temos um país tão gigante que caberia até um continente dentro dele. Se vocês observarem Portugal, Portugal é um país que, em termos de território, é menor do que o Piauí. Não é um Piauí dentro de um Brasil. E o que é, né, o Piauí dentro do Brasil? Então, um Brasil de proporções gigantescas, com pessoas que vivem situações mais adversas possíveis. Assim como nós temos até 2% da população, infelizmente, 2% da população chega a concluir o ensino superior no Brasil. Nós temos aí 40% que terminam o ensino médio e nós temos ainda dos 40%, vamos só ampliando, né? Somando aí, os 60% conseguem concluir o ensino fundamental e ainda restam quase 39% de brasileiros semi-analfabetos. Então, como é que num país de proporções tão grandes poderia haver uma única língua para todos? Não tem. Até porque se você vai entender a história do Brasil e para você compreender variações da língua portuguesa no Brasil, tu tem que também ter entendimento da história. Porque, vejam só, o Brasil, eu vou começar a nossa história lá do descobrimento. O Brasil é descoberto, ou vamos dizer, o Brasil é visitado a primeira vez pelos portugueses em 1500, certo? Foi a primeira vez que o português andou por aqui, 1500. Então, como era a língua portuguesa de Portugal de 1500? Não é a língua portuguesa que é de hoje. Então, daí você já tem uma falta de proporção de linguagem. Aí dizem que o Dom Pedro I, aliás, que Pedro Álvares Cabral deixou um português aqui nas terras e continuou a viagem para as Índias. Só que 30 anos depois é que chegaram os primeiros colonizadores. Gente, observa a língua portuguesa de 10 anos atrás e me digam se é a mesma língua portuguesa de hoje. Se você pegar músicas de Roberto Carlos na Jovem Guarda, ele estava cantando assim, ó, que broto legal, né? Garota fenomenal, broto legal. Alguém ainda chama as garotas de broto, e aí broto, bora sair hoje? Não, a língua, ela tem mudanças com o tempo. Então, do tempo que o Pedro Álvares Cabral passou no Brasil até a chegada de Tomé e Souza para começar a parte da exploração do Brasil, são mais 30 anos de diferença. E só em 1545, 15 anos depois das primeiras expedições chegarem ao Brasil, é que vão chegar os padres jesuítas, né? Para começar a ensinar a língua portuguesa aos nativos. É porque eles eram bonzinhos, tá certo?
os padres jesuítas chegaram para ensinar o português aos nativos porque eles eram bonzinhos. Não, não eram. Era para facilitar o trabalho dos portugueses no Brasil, porque é bem mais fácil você encontrar as riquezas que você quer explorar nesse país, sabendo falar a mesma língua do dono da terra, do nativo, do que se vocês falarem línguas diferentes. Só que os portugueses não chegaram para aprender o tupi-guarani, que era para quem não sabe, o tupi-guarani era uma de mais de 1 milhão de línguas indígenas faladas no Brasil, num período de 1500, no século XVI. Vocês sabiam disso? Vamos estudar um pouquinho raízes do Brasil, que é a sociologia, né? Um pouquinho de livro de sociologia. Havia mais de 1 milhão de tribos nativas no Brasil. Tamoios, tupis, guaranis, eram somente alguns. Tinha aqui no Piauí os pimenteiras. Vocês acham que eles falavam a mesma língua? Não. Cada nação indígena tinha a sua própria língua. Então, os portugueses, os colonizadores, não chegaram com a proposta de dizer: vamos conversar a mesma língua, me ensina aí a tua língua que a gente vai conversar. Não, eles trouxeram a Companhia de Jesus, que lá na época, né, na Europa, eram chamados de os soldados de Cristo, que estavam vindo ao mundo novo para catequizar. Mas o índio já tinha sua fé, o índio já tinha sua língua. Aliás, o nome dele nem índio não era. Foi chamado de índio pelos europeus. Por isso que é preferível que você chame de nativo. O nativo, ele já tinha sua língua, ele tinha sua crença, ele tinha os seus costumes. E os europeus chegaram ao Brasil e impuseram a eles nova língua, um novo Deus e os novos costumes. Isso você chama de apropriação. Vamos chamar outra palavra. Isso é desaculturar. Não é? É deculturar. Você está tirando a cultura de um povo e aculturando, colocando neles uma outra cultura. E aqueles nativos que não se subordinaram a isso, que eram principalmente os nativos que moravam nas matas mais fechadas, porque o Brasil, olha, começou a ser explorado dessa região aqui. Vim por aqui assim, a Bahia, né? Pegamos aqui a Bahia. O Brasil, ele foi explorado do litoral para todo o continente, para todo o continente. Então, os índios que moravam nas regiões mais centralizadas do continente eram aqueles mais esquivos, principalmente que se concentravam aqui na região amazônica, que é ainda onde hoje sobrevivem muitos deles, nessa região amazônica. Os poucos que nós temos de sobrevivência dos índios nativos, né, dos povos nativos do Brasil, estão concentrados ainda na região amazônica e perdendo suas terras e suas vidas aí, devido a uma falta de política de proteção a esse povo. Então, o que aconteceu? Trouxeram os bandeirantes. Bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eram matadores de índios. Bandeirantes, queridos, bandeirantes eram matadores de índio. Eles chegaram, foi para exterminar mesmo, tá bom? Eles vieram no intuito de exterminar o inimigo. Aí começaram a dizer que os índios comiam carne humana, que eles eram demoníacos. Tem toda a literatura, tem toda a sociologia, tem todo o livro para você estudar, pesquisar, ler e saber como essa colonização aconteceu. Ou seja, destruíram os donos da terra para fazer uma nova ocupação. Então, primeiro momento, nós temos essas datas que eu coloquei a vocês. 1530 chegam os primeiros colonizadores. 1545, nós temos a chegada dos jesuítas, que já são 15 anos, já traz um português diferente e um português de igreja misturado com latim, que é esse português que vai ser ensinado aos nativos. Como os nativos não se renderam ao serviço pesado,
que o povo de Portugal queria impor a eles, então foi preciso trazer os africanos. Por volta de 1600, nós já temos o povo africano chegando, aterrissando ao Brasil, e não vieram por vontade própria. Nenhum deles foi lá tirar passagem, eu quero ir para o Brasil, não. Foram trazidos à força. Foram trazidos no porão dos navios. Muitos morriam durante a viagem. Poucos sobreviviam. Os que sobreviviam foram colocados na mão de obra escravizada, né? Mão de obra escrava. Então, nós já temos aqui, com a chegada dos africanos, nós já temos uma nova etnia. Olha o monte de etnia. Nós já temos as etnias. Nós já temos a etnia dos nativos, que misturou-se à etnia dos europeus, e agora chegaram os povos africanos, que não era só um povo. A África, assim como o Brasil, é também um país continental, de enorme proporção. Então, cada clã, cada tribo daquela que foi invadida, arrastada e trazida à força para as Américas, são tribos diferentes, com cultura diferente, com língua diferente, com tradições diferentes. E eles vão conviver com os brasileiros, vão formar a raiz desse Brasil. Aí depois o Brasil ainda é atacado, ainda temos a invasão holandesa, a invasão francesa. Aí tu vai somando tudo isso, olha. Além dos portugueses e dos africanos, ainda tivemos os franceses, tivemos holandeses, principalmente aqui na região Nordeste. Aí quando a gente já, vamos dar um salto, saltemos um bom tempo agora, vamos chegar ao período de 1914, 1920, Primeira Guerra Mundial. O povo europeu está fugindo da guerra. E o principal país que eles se refugiaram foi o Brasil. Então, nós recebemos pessoas da Alemanha, pessoas da Itália, muitos portugueses já viviam aqui desde o descobrimento, com a chegada da família real também, 1808, praticamente toda Portugal se transferiu para o Brasil. Não é isso? Então, além desses, vocês têm japoneses também vindo para o Brasil, etc. Olha, esses milhares de línguas, de etnias, de culturas se misturam. E é isso que vai dar essa variedade, essa língua multirregional que a gente conhece. Então, quando você fala de variações linguísticas, elas acontecem naturalmente. A variação da língua portuguesa, o português é falado de maneira diferente. Estamos falando da língua oral, não estamos falando da língua escrita. Variação linguística é somente na fala. Então, essas pessoas, quando chegam, elas trazem suas identidades e se misturam e vão criando novas ramificações. Então, é claro que acontece de maneira natural e é regido por vários fatores. Vamos destacar alguns fatores. Primeiro, os fatores como as convenções sociais. Cada classe social fala de uma forma diferente. A gente não pode dizer que a pessoa que mora lá na Zona Sul, lá na elite do Rio de Janeiro, fala do mesmo jeito que o crioulo fala na favela. Não falam. Tem um português diferente. Depende também do momento histórico. Cada momento também faz a modificação da nossa linguagem. Também depende do contexto em que você está inserido e depende da região. Então, nós temos fatores sociais, históricos, fatores contextuais e fatores regionais. Daí acontece essa grande diferença da língua portuguesa falada no Brasil. Então, resumindo, as variações linguísticas acontecem em 4 grupos, né? Primeiro, os grupos sociais, que são chamados de diferenças ou variações diastráticas. Os grupos regionais, que você chama de variações diatópicas. Os grupos históricos, aí você chama de variações diacrônicas. E também tem as variações estilísticas, que são chamadas de diafásica. Vou dar exemplo aqui para cada um de vocês, tá bom? Então, enquanto você assiste ao Jornal Nacional, o William Bonner, que é uma pessoa escolarizada, ele fala o português padrão. Observa que nem sotaque o William Bonner tem. Ele não chama porta,
Ele não diz mesmo e ele nem diz meu irmão. Nem aparece sotaque de nordestino, de sulista. Porque o jornalista, eles trabalham, eles fazem esse trabalho vocal, esse trabalho fonético, como os atores, as atrizes, quando vão fazer papéis, também estudam, não é? Para adquirir um certo sotaque, como você viu em Pantanal. Aqueles atores e atrizes fizeram, eles chamam de laboratório, passaram por um laboratório, onde eles estudam o modo de falar daquelas pessoas. Eles não vão chegar naquela região e passar apenas uma semana, não. Eles passam meses convivendo com pessoas típicas da região para aprender a falar e para falar de maneira naturalmente. Eu tenho observado nessa outra novela que está passando na TV, tem uma novata de atriz que ela é influenciadora digital e está tentando imitar o sotaque carioca. E os cariocas estão criticando demais, porque está forçado, porque tu percebe que não é natural. A nossa fala, a gente adquire esse sotaque, a gente adquire esse vocabulário, essas expressões de maneira natural. Quando você fala com seus irmãos a mesma língua, o mesmo código, porque já é um código social. Então, o social, você observa que cada camada social tem um modo, um trato diferente. Então, o Jornal Nacional é para uma camada da sociedade. Se você coloca no ronda policial, meu irmão, a linguagem baixa de nível. Você percebe imediatamente o uso de palavras que o William Bonner jamais usaria, o tom da voz, são muitos fatores. E temos também o fator regional. Você não pode dizer que a pessoa que é natural de São Paulo fale igual a um piauiense, até porque eu tenho até agora um modelo piauiense de falar. E tem a questão histórica. Pessoas de mais idade falam diferente de pessoas de menores idade. E tem a questão estilística. E o que é a questão estilística, professora? É você usar essas variações linguísticas propositalmente para criar um efeito, como aconteceu ali na literatura de cordel, certo? Claro que a gente não pode dizer que o texto foi escrito daquela forma porque o seu autor só conheça aquela forma de escrever. Não, pode ter sido proposital. Pode ser que ele conheça as duas formas, a forma variante e a forma padrão, e na hora de escrever o texto, para ser mais fiel ao modelo, ao gênero que ele está praticando, que é o cordel, ele optou por uma linguagem regional. Então, às vezes, você faz também essas variações por estilo. Exemplo de variantes regionais, vou pegar a variante que a gente mais conhece, que é o nosso piauiês. Sabe o que é o piauiês? Piauiês é o dialeto falado no Piauí, ele também é falado em parte do Maranhão, parte de Pernambuco, parte da Bahia. Ele é falado principalmente, parte do Ceará também, em estados que fazem fronteiras com o Piauí. Terminam levando um pouco da nossa cultura para lá. Essa questão das trocas, né? Não é apropriação, é uma troca cultural. Assim como a gente traz algumas heranças de outras línguas, a gente também empresta um pouco da nossa língua para os outros dialetos. E aí termina acontecendo essa difusão da variante regional piauiês. Mas volta aqui para a aula. Então, o piauiês é conhecido principalmente, né, mais falado ainda, olha, falado, tá bom? Falado. Ele é falado mais ainda pelo piauiense raiz. Tu percebe que a pessoa é raiz quando ela está usando o piauiês. Aqui eu trago alguns exemplos do vocabulário do piauiês. Vocabulário quer dizer, porque o piauiês não é só o sotaque, não é só o tom da voz, é também as palavras que a gente usa e os significados que elas ganham, né? Aqui no piauiês, por exemplo, acochar não é passar a coxa em nada. Acochar significa apertar, espremer. Arrochar, diz assim, eita, menino, que hoje eu vou arrochar. Arrochar para a gente é namorar, ficar. Até o verbo ficar já está empregado no piauiês. Quando o cara diz, menino, bora aberar. Aberar é fugir, escapar, correr para não pagar a conta, principalmente, né?
Estão lá de boa, a conta está dando alta. Rapaz, vamos embora aberar. Aberar é fugir para não pagar a conta. Caçar conversa no Piauí não é sair procurando uma conversinha, não. É provocar uma briga, irritar uma pessoa, certo? E ainda tem rumo. Quando alguém fala disso, tem rumo, esse tem rumo quer dizer que você tem razão, quer dizer que é possível. E tem o raiar. Raiar não quer dizer que o sol está raiando, que o dia está nascendo. Raiar é ostentar. Quando alguém fala assim, olha, o Daniel estava raiando lá no Instagram dele, quer dizer que ele estava ostentando alguma coisa no Instagram dele, tá bom? Então, raiar tem um sentido de ostentar. E aqui eu trago uma tirinha, vocês podem procurar uma página, tá? Procurem lá uma página no Instagram, você encontra a página do Piauiês no Instagram, e eu trouxe essa tirinha de lá, que diz assim, olha só, tem horas que você acha que a meninada fala inglês melhor que você. Aí tem 2 molequinhos aí conversando, o primeiro diz assim, de onde é que tu vai? Pra onde é que tu vem? E o outro responde, e eu rimo de lau, eu vou para lau. E o cara que passa lá atrás não entendeu nada. Essa tirinha me lembra, sabe o quê? Me lembra os primeiros vídeos do Whindersson Nunes. Se você olhar no YouTube do Whindersson, os primeiros vídeos foi ele falando sobre o piauiês. Ele disse, inclusive, ele conta, né? Que uma professora de português passou um trabalho para ele e o colega para falarem sobre o piauiês. E aí ele tomou gosto e começou a fazer vários vídeos com esses comentários. E o piauiês dele aí já usei até em aulas, tá? Então, se vocês querem dar uma olhada, vejam lá o Whindersson Nunes falando sobre o piauiês, que é a legítima língua falada do Piauí. E então, você entendeu a tirinha? Você viu que os meninos estão falando? Viu a cara do adulto lá atrás? O primeiro diz, de onde é que tu vai? Né? Desculpa. De onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? Aí o outro, eu rimo de lá, eu vou para lá. É muito fácil para nós que somos do Piauí, né? De onde é que você vem, para onde é que você vai. Eu vim de lá, eu vim de lá e eu vou para lá, né? Eu vim de lá e eu vou para lá. É muito normal a gente ouvir isso. Mas falando do legítimo piauiense, parece que a gente está falando em inglês. Tem até uma outra piada que contam. Diz que a palavra fake news nasceu aqui no Piauí, né? Fake, a palavra fake, não é fake news, é fake. O pessoal fala, olha, o pessoal fala muito de fake aí hoje, mas fake é uma expressão típica do Piauí. Diz que o piauiense, na hora que nasce, o doutor olha para o menino e diz, é fake dói. Isso é piada, né, gente? A gente não vai levar isso a sério, que o piauiense é muito lindo. Mas não é só o Piauí que tem suas variantes linguísticas, não, viu? Tem o baianês, pernambuquês, o maranhês. O maranhês, você já assistiu ao filme Ai Que Vida? Do Cícero Filho, gente, ali é um verdadeiro achado sociológico linguístico. É uma mistura de Maranhão com Piauí, ou Piranhão, né? É uma linguagem bem piranhês que tem ali, porque tem Maranhão e Piauí, é um tal de meu irmão, minha irmã, nós rai, tchurrém, tudo junto, que demonstra bem o que é o nosso modo de falar. Mas, professora, esse jeito de falar está errado. Eu tenho que mudar o meu jeito de falar? Olha, pela soberania da nossa cultura, por favor, não mude. Apenas saiba empregá-la em contexto adequado. Existem momentos e oportunidades que você pode usar o piauiês sem nenhum prejuízo, mas há outros contextos e outros momentos que, infelizmente, não cabe falar, não cabe usar o nosso piauiês, tá bom? Então, o ideal é que você conheça de fato a língua padrão. Porque quando a gente conhece a língua padrão, a gente tem domínio sobre as demais línguas. Então, bora treinar? Já que estamos falando de variações linguísticas, vocês não vão conseguir ler esse texto daí. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? Me acompanhe. Esse texto eu tirei do Facebook de um dentista, Dr. Nelson Jonas. Ele é natural de Poção de Pedras, Maranhão. Para quem não conhece, é uma cidade que fica a 4 horas de Teresina, próximo, né? Fica ali naquela região de Pedreiras. Então, o Dr. Nelson Jonas escreveu uma crônica lá na rede social dele, que eu achei tão
interessante, porque muitas vezes a gente, é aquilo que eu falo para vocês, a gente não faz esse exercício de observar como é que a gente fala. Quanto mais como é que a nossa sociedade fala, como é que as pessoas em meu redor falam. E ele teve tanto discernimento que ele escreveu essa crônica chamada de Diálogos Poção Pedrense. Poção Pedrense é o adjetivo pátrio para quem é natural de Poção de Pedras, como professor Idalene, tá bom? Natural de Poção de Pedras. E claro que me chamou a atenção. Então, o Dr. Jonas diz o seguinte: já sei a solução para todos os problemas de Poção. Ele coloca como se estivesse anunciando uma grande descoberta, né? Aí ele já está usando a linguagem coloquial. Estão vendo aqui, ó? Para cada invenção linguística nossa, deveríamos receber royalties. Já pensou? Vamos ganhar aí em preço de petróleo, em preço de ouro, cada invenção linguística. Somos pobres porque queremos, não por falta de talento. Deveríamos patentear algumas palavras que só aqui tem outro sentido. Vejamos, aí ele vai começar a dizer as palavras que lá em Poção de Pedras tem outro sentido. Gatinha, né? Ele diz, gatinha. Gatinha não é uma garota bonita e muito menos o gênero feminino do gato. Quer dizer, aqui em Poção, quer dizer política. E se alguém falar torar a gatinha, não se desespere. Não vão cortar a gata ao meio. E sim, quer dizer que a política está ganha. Então, quando alguém assim, ei, rapaz, se prepara aí que nós vai torar a gatinha. Não quer dizer que vão matar um gato, não. Quer dizer que a política está no papo, que eles vão ganhar a política. Já a palavra loba, olha aqui, ó, loba. Loba lá em Poção de Pedras não é o feminino de lobo, e sim quer dizer mentira. Loba no Poção quer dizer mentira. Então, quando disserem, te passaram a loba, tu já sabe, né? Te pegaram na mentira. Outra expressão que ele coloca, tu não é menino. Isso mesmo, com o i puxado. Não significa que você deixou de ser criança, e sim que você não é besta, que você não é bobo. Quando alguém chegar para você e falar, tu não é menino, quer dizer que tu não é bobo, tu não é ingênuo. Quando alguém chamar outra pessoa de máquina, não pense que é algum desmérito. Ele não está dizendo que a pessoa é fria ou artificial, que é logo que você associa à máquina, não é? Muito pelo contrário. Isso é um elogio. É como se dissessem, é difícil ganhar de você. É como se dissesse, cara, você é o cara, né? Você é o top, você é o melhor. Máquina lá é aquele que é imbatível. Só em nossa cidade, a macaca pia. É outra expressão típica da cidade, a macaca pia. Isso mesmo, não é o pinto que pia, e sim a macaca. É como dizer, o bicho está pegando. Então, se alguém chegar para você e dizer, olha, a macaca está piando, tu corre, porque o bicho está pegando, né? Então, máquinas, chamando a gente de máquinas. Então, máquinas, quando a macaca estiver piando aqui na próxima gatinha, não acredite em toda loba. Eu sei que tu não é menino, hein? Ele ainda termina aí fazendo uma brincadeira com o modo de falar das pessoas da sua região. É como eu falei para vocês, nós temos que ter esse discernimento de observarmos como falamos, de observar como as pessoas em nosso redor falam. E é nessa observação que a gente faz a nossa adequação linguística, que não é uma correção, é uma adequação. Como eu falei para vocês, quem escreveu esse texto é um médico, né? É um dentista, é um odontólogo formado, passou pela universidade, conhece tudo das ciências, mas ainda assim sabe observar e também sabe utilizar muito bem as expressões regionais do seu lugar e da sua cultura. Então, queridos, variações linguísticas,
A gente chama isso de identidade cultural. É só um modo de você valorizar aquilo que está perto de você. E nós agimos de forma diferente. A gente costuma discriminar. A gente discrimina o modo como as pessoas falam. Acha feio, acha errado. Olha, um dos momentos mais bonitos que eu tinha no meu dia, quando eu era estudante de ensino médio, é que eu entrava no meu ônibus, né? No ônibus que fazia a linha lá do meu bairro para o centro. Aí chegava no certo ponto, entrava uma senhora vendedora, né? Vendedora de verduras, ela vendia verduras no Mercado Central. Ela entrava no ônibus cheia de bacia. Ela trazia uma bacia na cabeça, uma bacia no braço, uma bacia no outro. E para abrir caminho para descer, ela saía gritando: olha as bacias, ó as bacias, ó as bacias. As pessoas riam como se ironizando do modo dela falar. Mas para mim aquilo é uma riqueza, é uma particularidade. Eu perdi meu pai ainda muito jovem, mas eu guardei comigo alguns modos que ele falava, poucas coisas que ficaram dele na minha memória. Uma delas foi o modo dele dizer pro mod, pro via das dúvidas. Ele falava muito pro via das dúvidas, pro mod isso, pro mod aquilo. E eu não vejo isso como nada feio, eu acho uma identidade. É o teu jeito de dizer que você pertence àquele meio. Agora, eu também tenho minhas variações linguísticas. Eu também uso as minhas variações linguísticas, mas dentro do meu trabalho eu uso a língua padrão. Se eu estiver fora do trabalho, com os amigos, então eu chamo as amigas, né? Quando eu estou com as amigas, aí é diferente. A gente pode relaxar e usar a língua, porque a língua é uma riqueza, gente. Bora lá. Depois de lido essa crônica aqui do professor Nelson Jonas, doutor Nelson Jonas, vamos responder uma questãozinha sobre ela. Se vocês quiserem participar, fique à vontade. A crônica lida foi publicada em uma rede social. Nela observou-se o uso de marcas linguísticas. Quando você ouvir a expressão marcas linguísticas, quer dizer variantes linguísticas, tá bom? Nela observou-se o uso de marcas linguísticas para. Eu quero saber qual foi a finalidade. Quando você tem esse para, eu quero saber a finalidade. Qual foi a finalidade de usar essas marcas linguísticas? Letra A, foi para ironizar o modo de falar por uma comunidade específica do interior do Maranhão? Queridos, se ele estivesse ironizando, ele não estaria exaltando um modo particular do seu povo falar. Então, não é ironia, até porque a ironia é parte do preconceito linguístico. Letra B, foi para enfatizar o valor da linguagem por moradores de uma periferia urbana, mas ele não está falando sobre moradores de periferia urbana. O que é que você considera periferia urbana? Você considera conjuntos ou residenciais ou bairros mais afastados de grandes capitais. E ele está falando de Poção de Pedras, que não é parte de uma capital. Letra C. Ele fez isso para singularizar a linguagem usada nas diversas regiões do Brasil, mas ele não falou das diversas regiões do Brasil, ele falou especificamente da sua cidade, da cidade de Poção de Pedras. Então, tu considera a letra C. Letra D. Para caracterizar a língua falada em uma época remota, mas não faz tanto tempo assim. É tanto que no final ele diz, então, máquinas, né? Então, porque ainda hoje as pessoas usam essas expressões. Ficamos, então, por eliminação com a letra E, que diz, para esclarecer a diversidade de sentido de algumas palavras e expressões próprias do vocabulário de uma cidade. Então, ele fez a crônica na intenção, com a finalidade de esclarecer essa diversidade do sentido e da diversidade do significado de algumas expressões que são próprias, que são típicas do vocabulário de sua cidade, ou seja,
ele reconhece o valor cultural das variantes linguísticas. Continua. Então, vamos lá. Se você for fazer um VAR, pede o VAR, né? Pede o VAR. Qual é a diferença das variantes linguísticas para a norma padrão? Qual é a vantagem? Está aí no nosso roteiro de trabalho. Se você pegar aí o nosso edital de curso, né? Você vai ter essa pergunta aí, ó. Quais são as vantagens do uso da língua padrão sobre as variações linguísticas? Tipo assim, você é do interior do Piauí, você está em Oeiras, você está em Dom Expedito. Nossa, todo mundo tem o próprio linguajar. Todos nós temos as nossas variantes. Então, professora, por que é que eu devo valorizar mais a variante padrão do que a variante regional que eu já utilizo? Por que que eu não posso levá-la ao meu ambiente de trabalho? Quem disse que você não pode? Você pode. Você só tem que ter cuidado porque a variante linguística, ela é aplicada na linguagem oral. Ela é aplicada quando você fala, mas quando você vai escrever, você deve priorizar a linguagem padrão. Entenderam isso? A gente prioriza a linguagem padrão no ato de escrever. E no ato de falar, dependendo do contexto. Por exemplo, entrevista de emprego, linguagem padrão. Outro exemplo, palestra, reuniões, linguagem padrão. Falar para o público, falar em público, ir para uma entrevista representando a sua empresa. Se você vai para uma entrevista representando você mesma, estamos aqui com a estudante e tal, o que é que você acha da chegada do Enem aí a menos de 8 dias? Aí você está sendo você mesma. Então, se você estiver falando por você mesma, use a tua língua própria. Agora, se você está falando em nome da empresa, pelo amor de Deus, vamos usar a variedade padrão. Então, quais são as vantagens do uso da língua padrão sobre as variações linguísticas? Primeiro, a linguagem culta, também chamada de língua padrão, é aquela ensinada nas escolas, certo? E ela serve de veículo às ciências, que se apresentam com terminologia especial, ou seja, a todas as ciências. Se você está estudando física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, o que você estiver estudando, todos os seus livros estão escritos em língua padrão. Então, você está apto também a trabalhar em qualquer dessas áreas quando você também domina a língua padrão. Segundo, é recomendado o seu uso principalmente na modalidade escrita. É escrevendo que você deve aplicar mais a norma padrão. Posso aplicar também na oralidade? Não custa nada. Não vai arrancar pedaço. Não vai ter nenhum demérito se você usar a linguagem padrão também na fala. Pelo contrário, você vai ser bem mais assediado, né? Vai chamar a atenção. Terceiro, é usada geralmente entre pessoas instruídas de diferentes classes sociais. Olha o que é que vão pensar de você. Está lá você usando a linguagem culta padrão, usando a concordância correta, nós iremos. Em vez de dizer nós vamos estar, você diz nós estaremos. Ao invés de dizer nós fomos, nós fomos, você fala nós fomos. Então, você mostra que é uma pessoa instruída quando você usa a linguagem padrão. Quarto ponto, caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Então, você sabe, as pessoas vão perceber que você conhece as regras da língua portuguesa quando você as utiliza corretamente. Quando, ao invés de você dizer que namora com o fulano, você diz, eu namoro o Rodrigo. E não, eu namoro com... Ai, quando alguém fala perto de mim, eu namoro com o Rodrigo, parece que dá um zumbido assim no ouvido, sabe? Assim, um ruído, né? Porque o com atrapalha, porque não a gente não usa essa preposição com o verbo namorar, quem namora, namora alguém. Eu namoro o Rodrigo e não com. Mas a gente vai ter uma aula sobre isso na próxima semana.
Quinto ponto, socialmente empregada, ela reflete prestígio social e prestígio cultural. Viu só? Você vai ser, além de ser uma pessoa instruída, você vai ganhar prestígio social e prestígio cultural. Não vai demorar muito, vão começar a chamarem você de doutor ou de doutora, tá bom? Porque você domina bem a língua portuguesa. Mais um pontinho, é mais artificial a língua padrão, mais estável, porém, ela é menos sujeita a variações. Quer dizer, que se a gente mudar muito a língua portuguesa, a gente acaba modificando a própria língua. Gente, o patrimônio linguístico, ele é imaterial. Ele não tem valor, mas ele é eterno. A língua, as pessoas passam, a língua fica. Agora, se as pessoas insistirem em mudar, em fazer mudanças linguísticas porque elas acham mais bonito ou mais adequado que seja daquela forma e não do modo como estabelece a gramática, aí o que acontece? Em pouco tempo, a língua portuguesa vai ter que se transformar completamente. E a gente pode acabar perdendo o nosso patrimônio linguístico e termina sendo mais uma língua morta, como já morreu o latim, como morreu o esperanto, como morreu o tupi-guarani e várias outras línguas por não haver uma estabilidade. Então, se tem algo que garanta o futuro da língua portuguesa, a estabilidade, a estabilização da língua, é o uso da norma padrão, conhecimento das normas gramaticais. E fechando a nossa aula de hoje, para que usar o português padrão? Porque é o português que está presente em ambiente de trabalho, em ambiente comercial, em ambiente empresarial. Faltou um L aqui. Em ambiente empresarial. Exatamente os campos onde você deseja, onde você almeja chegar. O trabalho que você tanto quer representar. Então, uma das nossas prioridades no curso que a gente faz de aprendizado técnico é dominar a língua padrão. É conhecer a língua portuguesa e saber trabalhá-la ao nosso favor. Eu agradeço a aula de hoje, sua participação e interação com a gente, e a gente volta de novo na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana de aulas e até a próxima.